Muito bom, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada para que vocês possam acessar futuramente. Espero que vocês estejam me escutando bem. Então tá bom, pessoal. Por que a gente fala... Legal, Mônica, obrigado. Basicamente é o seguinte, se você quiser também interagir aqui pelo chat, tá? Qualquer pergunta você vai mandando aí, eu vou te respondendo, tá? Bom, basicamente é o seguinte, a gente usa essa questão do beta. Beta é um índice. Beta é um índice que a gente usa para medir a volatilidade da carteira. Então, por exemplo, você está montando uma carteira de ações, tá? Obviamente você tem várias ações de vários setores e você quer minimizar a volatilidade ou você quer aumentar a volatilidade, depende do teu apetite, né, para esse negócio. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês devem estar, daqui a pouquinho vai carregar aí, mas veja só, tem um lagzinho, né, tem um atrasinho, mas daqui a pouco carrega. Olha só, quando a gente está fazendo, pessoal, a gestão da nossa carteira, a gente tem que estar preocupado basicamente com duas coisas, tá? Uma questão é a volatilidade, que muita gente fala que a volatilidade também ela está ligada ao risco. Eu tenho as minhas limitações em relação a isso, tá? Eu não acredito muito que volatilidade seja risco. Eu acho que volatilidade é quanto chacoalha a tua carteira, tá? Então, imagina que a volatilidade está nesse eixo Y aqui, e no eixo X a gente tem um número de ações. Ou seja, um número de ações que você vai colocar na sua carteira, tá? E aqui, então, obviamente, 0, depois você tem uma ação, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai, né? Até o infinito aqui, tá? Imagina que a volatilidade é o risco, né, que você tem. Então é o seguinte, existe o que a gente chama de risco sistêmico, é esse risco que vocês estão vendo aqui, ó, nessa linha reta. Risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? É aquele risco que você não tem como controlar. É o risco do sistema, é o risco do meio. Exemplo de um risco sistêmico, por exemplo, tá? E vocês fiquem muito à vontade para colocar qualquer coisa no chat, né? Fazer uma pergunta, eu tô olhando aqui, a gente vai interagindo. Então, o que é o risco sistêmico? O risco sistêmico é aquele, por exemplo, assim, teve uma pandemia. Você tem como controlar? Não tem. Ou seja, vai ter um crash na bolsa, ou quando, né, a gente teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, aquele boom, o crash de 1929, o 11 de setembro, são eventos que aconteceram e que você não tem controle. Simplesmente você não tem controle, não tem como você cuidar disso aí. Então a gente chama de risco sistêmico. E existe aqui em cima, que eu vou pintar aqui de azul, o risco que a gente chama de risco não sistêmico. Aí você pode reparar que essa curva aqui ela vai caindo, ó. Tá? O que significa isso? Olá, Fabiane, tudo bem? Boa noite. Risco não sistêmico. Então, pessoal, podem colocar as perguntas aí no chat, tá? Fiquem à vontade. Então, olha só, a gente tem dois... Eu tô só mostrando aqui por que a gente estuda beta. Então, o que é o beta? O beta é o índice que mexe e que mede a volatilidade da sua carteira. Em vermelho a gente tem o risco sistêmico. Que o risco sistêmico é aquele risco que você não controla. Uma pandemia, uma guerra, eventos políticos. Você não tem. Agora, o que está em azul é o risco não sistêmico. Por exemplo, é o risco de um setor. Por exemplo, setor aéreo, setor do varejo, setor agrícola, setor de commodities, petróleo, tipo Petrobras, setor de minério de ferro, setor de construção civil. Esse risco entra como risco não sistêmico. E é esse que a gente vai falar hoje. Por quê, Thiago? Porque o sistêmico, esse que está em vermelhinho, eu não controlo. Eu não tenho como controlar esse risco. Porque é do meio. Eu não tenho influência política, né? Se der um problema político, eu não tenho influência sobre guerras, eu não tenho influência sobre pandemias, eu não tenho. Então, ele sempre vai ter,
Por isso que a gente fala, sempre vai ter uma volatilidade na sua carteira, que é essa daqui de baixo. E a gente não consegue mexer nela. Agora, esta daqui em azul a gente consegue. E aí é através do beta que a gente mede isso, que a gente pondera esse negócio. Tá? É isso que a gente vai aprender. Como que a gente diminui. E você pode ver que quanto maior o número de ações que eu coloco, ó, vai caindo o teu risco não sistêmico, até que ele cola no risco sistêmico, ou seja, praticamente mais ou menos aqui em 14, 15 ações, você já começa a mitigar ou a reduzir ou a praticamente eliminar o risco não sistêmico. Interessante, né? E é isso que a gente quer. A gente não quer ficar com esse... Imagina se você só tivesse uma ação na carteira ou duas ações, você estaria com risco não sistêmico muito alto e o sistêmico, que é o que a gente não controla, também muito alto. Ou seja, olha a volatilidade da tua carteira. Agora, à medida que eu vou introduzindo ações nela, eu vou diminuindo isso aí a tal ponto que ela chega que ela simplesmente só fica exposta a quê? Ao risco sistêmico, que é aquele que a gente não controla. Muito bom. Então vamos lá. Pessoal, olha só. Então o beta é o indicador da vol, ou seja, vol é a volatilidade, né? Ele é um indicador que ele mede a variação de determinado ativo, pode ser de uma ação específica, em relação a um benchmark. O que é o benchmark, pessoal? O benchmark nada mais é do que uma comparação. Então eu estou comparando com alguma coisa. No caso aqui no Brasil, a comparação que a gente faz é em cima do IBOV, do Ibovespa, tá? Então a gente compara a determinada ação, a empresa, ao Ibovespa. Mas, Thiago, e se eu tiver, por exemplo, sei lá, uma carteira de ações, né? Eu tenho várias ações. É isso que a gente vai aprender a mexer hoje, pessoal. A gente vai aprender a ver o beta de uma determinada ação, mas vai aprender também a ver o beta de um conjunto, de uma carteira de ações, tá? E aí, quando a gente analisa esse beta, eu sei se eu estou muito exposto, se eu estou muito volátil ou se eu estou pouco volátil. É isso que a gente vai ver, tá? E é muito simples, é muito simples. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Vamos entender o beta. O beta é um índice que você pode calcular, mas a gente não vai calcular aqui. Por quê? Porque já existe o beta pronto pra gente. Esse beta já tá feito, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. Você pode simplesmente buscar o beta de uma determinada empresa. E é o seguinte, se o beta for 1, ele significa que aquela ação, por exemplo, né, se o beta de uma ação for 1, significa que ela varia na mesma proporção que varia o Ibovespa. Lembra que a gente está fazendo a comparação com o Ibovespa. Poxa, Thiago, não entendi. Bota num gráfico aí esse negócio. Olha só. Olha só que legal. Então imagina assim, que eu tenho um gráfico onde em azul aqui está o Ibovespa. Vamos supor que ele está variando assim, ó. Esse é o Ibov, tá? E aí você pegou uma ação que também você analisou e deu beta 1. Então aqui a gente vai ver um gráfico de beta igual a 1. O que significa, pessoal? Que significa que ela fez exatamente o mesmo movimento. Ela vai mexer igualzinha. Aqui eu não estou fazendo igualzinho, né? Mas imagina que isso aqui é perfeitamente igual, tá? Ou seja, ela vai fazer igualzinho o movimento do Ibov. O Ibov subiu, ela sobe junto. O Ibov caiu, ela cai junto. Tudo bem? Bem simples. Ou seja, beta 1, olhou a ação. Você falou, puxa, essa ação, essa empresa que ela tem beta 1. Daqui a pouco eu vou explicar onde que você vai buscar essa informação. Mas você olhou lá, deu beta 1, você fala, puxa, então significa que essa ação ela se move igual ao Ibov. Tudo bem? Joia. Agora eu vou pintar aqui de roxo, pessoal, o que é, por exemplo, um beta maior que 1. Se eu analisar uma empresa e der beta maior que 1, lembra que o Ibov sempre é o azulzinho aqui. O que ela vai fazer, pessoal? Ele vai se movimentar mais forte do que o Ibov. O movimento vai ser mais brusco que o Ibov. Então, tá vendo que o Ibov subiu um pouquinho aqui, ó, em azulzinho? Esse cara andaria mais ou menos assim, ó. Ele acompanha, mas ele é mais, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai junto, mas ele tem um movimento mais brusco.
Ele vai, quando sobe, ele sobe mais, quando cai também ele cai mais. Então, beta maior do que 1, você está mais exposto, você está mais exposta à volatilidade. Tá? Então, beta igual a 1, essa em vermelhinho, ou seja, ela acompanha o Ibovespa. Beta maior do que 1, ele fica mais arisco que o Ibovespa. Tá? Deixa eu mudar a tela aqui que eu acho que fica melhor. Deixa eu desenhar de novo aqui. Agora vamos pegar um beta menor que 1. Então imagina que o Ibovespa é esse aqui em roxinho, tá? Faz de conta que o Ibovespa se comportou desse jeito. Uma ação que tenha beta menor do que 1, ele vai se comportar, pessoal, vou desenhar em verde aqui, ó, menos, ele chacoalha menos. Então, por exemplo, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Tá percebendo? Como oscila, ele oscila, mas ele oscila menos, ele não tem movimentos tão bruscos quanto um beta maior do que 1. Isso é importante a gente saber, tá? Então tem isso na cabeça. Beta igual a 1 significa que eu tô... É a mesma coisa de 100%, né? Beta 1 significa que eu tô 100% do Ibov. O Ibov subiu 1%, você sobe 1%. O Ibov caiu 2%, você cai 2%. O Ibov subiu 1,4%, você sobe 1,4%. Isso pro beta 1. Se o beta for maior do que 1, você tá mais a risco. Se o Ibov subiu 1%, você vai subir 1,3%, 1,4%, 1,5%, depende de quão alto tá esse beta. Se ele cair também, se o Ibovespa cair 0,5%, pode ser que você caia 0,8%, 0,9%, ou seja, a porrada é tanto para cima quanto para baixo. Tá? Então isso é importante a gente saber. E o beta menor que 1, por exemplo, vamos supor que você achou um beta lá de 0,43. Esse é um beta mais pacato. Então ele é menos, ele movimenta menos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Nesse slide aqui a gente vê a primeira interpretação. Beta 1, beta menor do que 1, beta maior do que 1, que é mais agressivo. Existe também o beta menor do que 0. É pouco comum esse beta aqui, tá? Que a gente está vendo aqui embaixo. Mas, quando você tem beta negativo, a correlação é negativa. O que significa isso? Significa que quando o Ibov sobe, aquele papel cai. Quando o Ibov cai, aquele papel sobe. Ou seja, ele anda na contramão, é isso. Ele está descorrelacionado, é isso que a gente quer dizer. Então, vocês entendem que nessas três primeiras aqui existe uma correlação? Ele está correlacionado ao Ibov. Beta 1 está idêntico. Beta menor do que 1, ele tem uma correlação, mas menos nervosinha. Maior do que 1, ele tem uma correlação mais nervosa. E beta menor do que 0, ele está descorrelacionado. Ibovespa subiu, aquele papel vai cair. Ibovespa caiu, aquele papel vai subir. Tá? É isso. Bom, Thiago, e onde que eu vejo o beta? Eu quero... Legal, eu entendi o beta, eu entendi o conceito. Agora eu quero saber o seguinte... Onde que eu acho essa informação? Né? Como que eu acho o beta? E pessoal, você acha o beta aqui, ó. Tem esse site chamado quantibrasil.com.br. Basta acessar ele, quantibrasil.com.br/beta, tá? Que você vê por ação o beta. Então você pode digitar o papel. Aqui eu digitei Suzano, né? O SUS B3. E aí eu fui lá no site, isso aqui é um print da tela do site, né? Então é bem simples, pessoal. Se vocês quiserem até anotar aí, ó, quantibrasil.com.br/beta, bem simples, né? quantibrasil.com.br/beta. Acabou, você vai cair no site e aí você vai localizar lá para você digitar o ativo. Pessoal, lá ele dá a opção de você ver o beta no último ano, nos últimos 3 anos e nos últimos 5 anos. Eu gosto de olhar nos últimos 3 anos, tá? Eu acho que 1 ano é muito pouco tempo. 5 anos, talvez um prazo muito longo, mas ok. 3 anos está na média. Tá? Então, o que eu fui lá? Filtrei 3 anos, escrevi um ativo qualquer, só para a gente fazer o teste aqui, e ele deu que o beta da Suzano é 0,31. E aí, o que a gente acabou de falar, você já matou. Você deve estar pensando aí, Thiago, se o beta está 0,31, significa que ele mexe menos do que o Ibovespa? O beta é menor do que 1. Ou seja, essa é uma ação que ela chacoalha menos. Quando o Ibov anda muito, ela anda pouco. Quando ele cai muito, ele cai pouco. Então ele é mais conservador. Um beta menor do que 1, ele tem menos volatilidade do que o Ibovespa, do que o índice. Beleza?
Então olha só, pessoal, ó. Boa, Kaká. Olha só. Suzano, por exemplo, tem o beta 0,31, mostrando, por exemplo, que se o Ibov sobe 1%, ela vai subir 0,31. Né? Ele é mais pacato. Porém, se o Ibov cair 1%, ele cairá 0,31 também. Então, assim, vai subir pouquinho, mas quando cai, também cai pouquinho. É isso, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Eu acho que é importante a gente contextualizar. Imagina o seguinte, um investidor aleatoriamente, né, ele vai escolher 5 ações, ele distribui 20% do investimento dele em cada ação. Aqui a gente já está montando uma carteirinha, tá? Imagina, hipoteticamente, uma carteira de uma pessoa aí. Ele começou a perceber que o Ibov andava e a carteira dele não ia. Mas o que é isso, né? Eu tô comprando ação aqui e falaram que, puxa, eu vou dar uma porrada aqui em ação, tá? Mas por que esse negócio não tá andando? E aí, pessoal, quais são as ações que ele escolheu na carteira? Aqui eu fiz do ponto de vista didático, tá? Então eu coloquei SLCE 3, TRPL 4, SUSB 3, BIF 3 e Odontoprev 3, tá? E distribuí 20%, ou seja, como se ele tivesse colocado, 500 mil total e colocou 100, 100, 100, 100, distribuiu 100 mil nessas... E a gente vai ver o que acontece. Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês essa planilhinha do Excel, tá? Para que vocês possam também trabalhar com isso. Então vem aqui na tela comigo, ó. Vamos lá, vamos preencher as empresas. Então o que eu fiz? Eu já deixei aqui, pessoal, os ativos aqui, eu já baixei os ativos, carreguei aqui para você. Então basta você escrever o ticker. Então um é o SLCE3. Você viu que na hora que eu digitei aqui, automaticamente ele já trouxe para mim o beta, tá? Mas aguenta lá, segura aí. Aí o outro que eu lembro era Odontoprev, ODPV3. A outra era Suzano, SUSB3. A outra eu não lembro, vamos lá, era TRPL4 e BIF3. TRPL4 e BIF3. Minerva, né? Beleza. Olha lá, ele já automaticamente já buscou para mim os betas. Tudo bem? E aí, pessoal, eu vou colocar os valores. Hipoteticamente, né? Ou seja, como eu sei que está distribuído em 20%, aqui você vai colocar o valor que você tem na tua carteira. Então vamos supor que ele tivesse 10 mil aqui e tivesse 10 mil em cada uma. Só para a gente fazer a distribuição igualzinha, tá? Olha lá. Então ele já pega aqui o valor total e já vê a proporção. Então é como se ele tivesse 20% de SLC, 20% de Odontoprev, 20% de Suzano, Transmissão Paulista e Minerva. Tá ok? Beleza. Aí, pessoal, o que a gente faz? A gente calcula o beta ponderado. Então lembra que esse beta aqui eu achei no site lá, no Quant Brasil. Beleza? Dá para calcular? Dá, mas dá uma trabalheira, pessoal. Então você tem que entrar, ver todas as cotações. A gente não precisa disso, né? Você não está fazendo um trabalho acadêmico aqui. Esse não é o teu objetivo. Vai lá e busca o beta da ação e beleza. Aí, pessoal, a gente tem que achar o beta ponderado. O que é o beta ponderado? É simplesmente eu multiplico a proporção do que eu tenho daquela ação vezes o beta. Então, tá vendo? 20% de 0,46, 0,09 alguma coisa, mas eu deixo só com duas casas decimais. 20% de 0,38, 0,08, dá 0,076, né? Mas eu arredondei. 20% de 0,31, 0,62 daria, né? Mas eu duas casas decimais. E assim eu fui. Quando a gente termina, pessoal, no final das contas, o que eu tenho aqui? Ó? Vocês vão perceber aqui embaixo. Ó. E aqui eu vou, obviamente, preencher com qualquer ação, porque ele está dando erro. Só para a gente preencher, para não dar o erro aqui, eu coloco qualquer ação e eu coloco que eu não tenho nada em dinheiro aqui, tá? Então, basicamente, eu estou com essas 5 ações e ele está mostrando para mim aqui embaixo, pessoal, que eu tenho 50 mil investido. E o meu beta ponderado deu de 0,43. Qual que era o problema que a gente tinha lá atrás? Que o cara estava reclamando que na carteira de ações dele, ele comprou boas ações, mas que a carteira dele não andava. Por que a carteira dele não andava? Você já pode responder. Porque o beta ponderado dele está baixo. Está dando 0,43 a Você não pode fazer a média, tá, pessoal? Tem que ser a ponderação. Então você tem que pesar
né? Quanto ele tem, a proporção que ele tem daquele ativo vezes o beta. É assim que a gente calcula. Tem gente que pega isso aqui, soma, né, e faz a média aritmética. Tá errado, né? Você não pode pegar isso aqui, somar e dividir por 5, por exemplo, que são 5 ações. Você teria que fazer o ponderado, aí você soma esses caras aqui, que daria o 0,43. Beleza, esse é teu beta. Então o que você poderia falar para a pessoa, amigo? Você tá... Cara, você só investiu em ação de beta baixo. De beta baixo. Tá? E aí é aí que a gente calibra, pessoal. Ah, exatamente. É isso aí. O Ricardo colocou lá, a carteira muito conservadora. Exatamente. E às vezes ele não tá percebendo que a carteira tá conservadora. Por quê? Porque ele não olha o beta. Então toda vez que eu vou investir, pessoal, aí é uma dica, Thiago, né? O que eu faço? Ah, gostei de uma ação. Ó, todo mundo tá falando da PRIO, PetroRio. Beleza, o que eu faço? Vamos simular uma PetroRio aqui, ó. PRIO 3. O que apareceu para mim, pessoal? Ele já pinta de vermelhinho aqui, ó. Já falou, opa! Eu já deixei aqui a formulinha para... Deu acima de 1, ele grita para mim. Ele fala, opa, esse negócio aqui tá 1,47. É nervosa. Você vai colocar? Eu falei, eu vou. Aí vamos supor que entrou uma grana para mim. Entrou 80 mil. Aí eu falo, cara, eu vou colocar 80 mil em PetroRio, que eu acho que tá barata, ela vai subir, ó. Vou colocar aqui, ó. Ele já recalibrou as proporções, né? Porque agora eu tenho um investimento de 130 mil e 80 mil equivale a 61% aproximadamente do investimento. Quando eu pondero, o meu beta de 0,43 foi para 1. 1, vai arredondando. 1,07. O que significa isso? Significa que... lembra que beta 1 eu ando igual. Ah, agora eu tô andando igual. Antes eu tava com a carteira meio lerdona, né? Ela subia meio capengona, depois ela caía capengona. Não, aqui eu tô querendo botar um pouquinho mais de pimenta no negócio. Tá entendendo que eu tô ficando mais agressivo? É uma carteira mais agressiva. Assim, agressiva. Ele tá com beta 1, né? Ou seja, é como se o Ibovespa andasse... Então, por exemplo, o beta da minha carteira hoje, pessoal, tá um pouquinho... Tá 1,2. Então, quando eu vejo que o Ibovespa, sei lá, deu 1,5% no dia... a minha vai dar um pouquinho mais. Mas quando cair, ela cai um pouquinho mais. Mas, pessoal, o que faz? Aí eu tenho o meu investimento em ações americanas. Então, por exemplo, geralmente quando cai Brasil, sobe Estados Unidos, ou sobe exterior. Então, mesmo que caia, eu contrabalanceio do outro lado, onde também as ações têm os seus betas. YouTube, Facebook, Amazon, Disney, Procter & Gamble, sei lá, a ação que você quer, Tesla, a ação que você Disney, a ação que você quiser. Então, toda vez que eu vou montar uma carteira, eu falo assim, onde que eu quero ficar mais agressivo? E aí eu olho pro beta. E é aí que eu vou ponderar. Então, eu vou pegar uma outra carteira aqui, pessoal, que eu até deixei no jeito aqui. Olha só, vou dar um Ctrl V aqui. Pronto. Olha como que ela tá, a maioria, ó. Eu tenho Banco Pactual, Santos Brasil, PetroRio, Petrobras, Engie, Taesa, Trisul, Banco do Brasil, Magalu e Alupar, beleza? E eu vou colocar aqui, pessoal, tudo igual. Vamos supor que eu fiz uma carteirinha bonitinha. Eu peguei 100 mil e dividi 10 mil em cada, deu 10% de proporção. Olha como é que tá meu beta. Já tá um beta 1. Agora imagina que entrou um dinheiro e eu tô em dúvida. O que eu vou fazer? Eu tô em dúvida, eu não sei o que eu vou fazer. O que eu poderia fazer, pessoal? Vamos supor que eu queira que eu queira deixá-la um pouquinho mais volátil. Beta 1, lembra que eu tô igual, né? Beta 1 é igual. Ou seja, eu me movo igual ao Ibovespa. Eu tô repetindo aqui para ser didático, né? Só para entrar na cabeça. Mas beta 1 eu tô igual ao Ibovespa. Então eu não tô agressivo. Eu tô andando com o Ibovespa. Mas você fala assim, não, Thiago, cansei. Eu quero pesar um pouquinho a mão. Quem que é o beta mais alto aqui? Opa, Thiago, aqui eu vejo que é o... Eu vou pintar de amarelo aqui, tá, pessoal? Vamos. Eu tenho aqui o Banco Pactual. Quem mais? Eu tenho a PetroRio. E o terceiro aqui seria essa Trisul aqui de construção civil. São essas três. O que eu poderia fazer? À medida que entra o dinheiro, eu poderia começar a jogar mais nessas ações. Então, por exemplo, vamos supor, entrou 30 mil para ser didático. Eu vou dividir 10, 10, 10. Então, BPAC vira 20. PetroRio vai virar 20 e Trisul vai virar 20. O que aconteceu, pessoal? Eu subi basicamente 13% o meu beta. Tava 1, 0 alguma coisa, foi para 1,13.
Você aumentou a volatilidade da tua carteira. Tá? O Guilherme botou um ponto interessante. Ele falou que fica em banho-maria. Isso aí mesmo, Guilherme. Beta muito baixo, ele fica morno, né? Aí você não sabe o que está acontecendo. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a mão, eu estou aumentando a proporção, tá? Deixa eu ver. A Fabiane coloca excelente orientação. O ideal é ficar o mais próximo de 1. Aí que tá, depende do teu apetite, né, Fabiane? Por exemplo, ela diz que a minha carteira é mista de crescimento e dividendos. Tanto é que, por exemplo, em momentos mais perigosos, como a gente está vivendo agora, de cenário macroeconômico, Brasil, Estados Unidos, você pode tirar um pouquinho a volatilidade, né? Então, se tem alguma ação que você está realizando lucro, você pode tirar dali e colocar numa que tem um beta mais baixo, e aí você vai calibrando o beta. Essa é a estratégia do beta, tá? Olha, eu vou falar para vocês, pessoal, talvez 1% dos investidores saibam isso. 1,5%, 2%. É pouca gente que olha para beta, tá? Óbvio, tá? Thiago, você fica olhando todo? Claro que não, né? Agora, se vocês quiserem, pessoal, me deem aí me dê 5 ativos aí, vai. Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Pra gente encerrar, porque a aula é bem tranquila mesmo, é bem curta. É uma live bem curta, assim. Conceito de beta é simples, você entendeu o que é volatilidade. Beta igual a 1, eu tô igual ao Ibovespa. Beta menor do que 1, eu tô com uma carteira mais morna, né? Ou seja, sobe menos que o Ibov, cai menos que o Ibov. Beta maior do que 1, eu tô mais agressivo, né? Olha lá, Movida. Ó, Move 3. Guilherme pediu para eu colocar Movida aqui, beleza. Ó, Beta 1,23, a Movida é nervosona. Vai, me dá mais 4 aí, pessoal. Canta aí para mim. Ó, vou colocar um Banco do Brasil aqui, ó. Ó, percebam, pessoal, que geralmente energia e bancos ele tem um beta menor. Quer ver? Vamos pegar aqui, vamos pegar AES Brasil, ASB3. Ó, 0,62. Energia. Ó, TRPL4, Transmissões Paulistas, 0,39. Por quê? Porque são ações, pessoal, que são de dividendos, não é mais de crescimento. A empresa, ela não é mais volátil. Você pega um banco por aí, Itaúsa, vamos colocar YouTube aqui, ó, YouTube 3. Ó, Beta 0,77. Agora, você quer porrada? Pega Gol. 1,72. Pega Azul. Tá entendendo? Tem setores, por exemplo, varejo é uma loucura, né? Pega Americanas, olha lá, pega Magalu, pega Marisa. Tá percebendo? Ó, o setor varejo, automaticamente eu já sei que são setores perigosos, assim, né? Mais voláteis. Aérea, perigoso também. Daria até pra gente fazer um filtro aqui, pessoal. Depois eu vou... Ah, tá legal, ó. Taesa, então... Tae 11, beleza. Coloquei Taesa e me pediu em BR3. Show. Tá, eu vou colocar mais uma aqui. Vamos colocar BBDC4, que é o Bradesco, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar essas aqui, pessoal, só para não deixar o beta... Então a proporção foi o seguinte, eu investi 60 mil reais, a proporção tá assim, os betas estão assim. Só essa última aqui que eu preciso... Ah lá. Beta 0,82, ou seja, essa carteira, apesar de eu ter movida, eu consegui contrabalancear essa porrada da movida com Taesa, com MBR, com BBDC4, ou seja, ações mais de dividendos, não de crescimento. Geralmente as de crescimento são mais nervosas, né? Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, se eu for classificar do maior para o menor, olha isso, pessoal. A mais forte hoje da bolsa é a IRB. Vocês já sabem do case da IRB, né? A IRB é uma loucura. Ó, 1,88 aí. Olha que loucura, pessoal. O cara que compra a IRB vive numa
uma montanha russa. Azul, ó, que nem a gente falou, aéreas, ó. Azul, Gol, BPAC, Cash, CVC, ó, CVC, Marisa, que mais tem? Tecnisa, ó, Via Varejo aqui, ó. Enjoei. Tem um monte de lixaiada aqui também, né, pessoal? Tem uns códigos aqui que eu também não tenho mínima ideia do que seja. Ó, Cirela, Construção Civil, Guararapes, que é Riachuelo, Iven, Construção Civil, ó, CIA, 1,29, Gafisa, Americanas, Ecovias, Simpar, Magalu, tá vendo? Petrobras, aí vai baixando, né? Ó, eu coloquei em ordem aqui do maior para o menor. Se eu colocar lá embaixo, pessoal, vamos pegar agora as que são DASA, por exemplo, a parte de medicina, né? Suzano, Taesa, Odontoprev, Transmissão Paulista, Vivit, Telefônica, né? Clabin, Camil, Agro, Clabin, Engie, SLC. Tá vendo aqui, pessoal? Soja, Kepler, isso aqui é tudo coisa de agro, ó. Tudo coisa de agro. Alupar, Energia, MBR, Minerva. Tá vendo que geralmente quando você pega mais o ramo de consumos, ele tem um beta mais baixo quando você tá falando de comida, de grãos, de soja. Ó, pão de açúcar. Interessante. Pecar tá tá indo na contramão, né? Porque geralmente varejo é mais forte. E é isso aí, pessoal. Ambev aqui, ó. 066. VEG. M. Dias Branco. E aí vai, pessoal. Então, assim, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje para desenvolver um ponto de atenção aí. Deixa eu voltar minha tela aqui. Que eu queria trazer para vocês hoje. Um bate-papo rápido, né? Nada muito comprido. O Guilherme colocou nenhuma com beta negativo. Guilherme, nenhuma com beta negativo. É muito difícil achar beta negativo, tá? O que dá beta negativo? Dólar. Ou seja, não é um ativo de bolsa, mas é um ativo. Então, por isso que às vezes eu falo, compra dólar. Por quê? Porque você está, por exemplo, muito exposto em Brasil, mas o dólar, a correlação é negativa. Você pode ver gráfico dólar versus Ibov. Você pode ver que às vezes o Ibov sobe e o dólar está caindo. Quando o dólar sobe, o Ibov cai, ele anda na contramão. Então, por exemplo, o dólar é um ativo. Como é que fala? O dólar é um ativo de beta negativo. Mas é difícil você achar ação de beta negativo. Você vai achar ação de beta 0 para cima, maior que 0. E aí a gente tem que tomar cuidado em qual é o tamanho que a gente vai colocar nisso aí. Aqui, a Fabiane coloca, a VEG deve ser paz e amor. A VEG é uma empresa que já está mais consolidadona, né? Então você pode ver empresas mais robustas, elas chacoalham menos. Dica, você pode pegar, pega uma small cap. Quando você pega uma small cap, geralmente as small caps são mais nervosas, né? Elas chacoalham mais. Por quê? Porque elas são mais novinhas, elas são mais pequenininhas. Ou quando você pega uma startup também, ou uma ação que acabou de entrar na bolsa, geralmente tem... Você pode checar, vai lá, verifica como é que fala? O beta, você vai ver que vai dar um beta alto. E empresas mais robustas, como bancões, você pega um Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, Santander, com certeza você vai ver beta mais baixo. Então é isso. Aí que a gente vai fazendo, pessoal? A gente vai mensurando. Quando você vai comprar, não compra na louca. Vai lá, entra no site, Quant Brasil, e analisa. Deixa eu só acessar o site aqui, pessoal. Só pra gente fazer. Só pra gente não ficar com dúvida em relação a isso. Olha só. Vem comigo lá. Simples assim, ó. Aqui tem o período, né? De 1 ano, de 3 e 5 anos, eu coloco 3 anos. E aqui eu coloco ativo, tá? Se você não quiser colocar o ativo, ele vai listar tudo aqui para você, ó. DASA, SUS, tal. E aqui você também pode colocar do menor beta para o maior, então com menor volatilidade, maior volatilidade. Então
Vamos supor que eu queira maior volatilidade. Aí ele mostra lá. Tá vendo? Ou eu quero com maior beta. E aí você pode filtrar. Então, puxa, faz de conta que você está querendo comprar. Vamos colocar aqui que você olhou e falou, puxa, eu estou interessado em comprar MRV. Será que MRV... O que ela vai afetar na minha carteira? Digita lá, MRV. Ele está falando que o beta é de 1.13, ou seja, é um beta um pouquinho mais alto. Ou seja, você colocar ela na carteira, provavelmente ela vai deixar mais nervosa, mais arisca, né, a tua carteira. Se você quiser deixar ela mais calma, você pode pegar uma de crescimento, uma de crescimento não, né, uma de dividendos, que, por exemplo, aí você pode filtrar aqui também, né? Obviamente você não vai comprar ação filtrando por beta, né? Mas é só pra gente mostrar aqui, pegando uma menor aqui. Você fala, puxa, eu gosto da Suzano. Suzano é uma exportadora, ou seja, ela não fica tão dependente do mercado nacional, você está mais exposto ao mercado internacional. Então, puxa, legal, tô em dúvida entre a Suzano e vamos supor, MRV que a gente viu. Se eu quisesse algo menos volátil, eu iria para uma Suzano. Vamos supor que você está com essas duas opções, quero comprar as duas, e eu não sei para onde eu vou. Aí no beta você pode fazer o teu desempate ali baseado na volatilidade. E esse beta, pessoal, ele é ajustado, né? Como eu disse para vocês, você não precisa ficar com beta alto o tempo todo, você não precisa ficar com beta baixo o tempo todo. Basta você saber como que tá o beta da sua carteira. E é essa continha. É uma multiplicação que você vai fazer. Você vai carregar, ponderar a tua carteira e multiplicar os betas, vai ser um beta ponderado simples assim. Somar tudo, você vai ver o beta da tua carteira. É isso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Sabe para que lado tende a carteira do Warren Buffett, da Berkshire? Então, da Berkshire, ela é mais conservadora. Mais conservadora. O Guilherme coloca, por ser exportadora, o beta não poderia ser negativo, pois a receita é em dólar. Aí que tá. Boa pergunta, Guilherme. A gente pensaria desse jeito, né? Mas ela não é só exportadora, né? Você já ela está exposta nos dois mercados, nos dois cenários. Então, digamos que ela ficaria aí com esse beta de 0,3, 0,4 aí. Né? Se ela fosse 100% exportadora, muito provavelmente ela ficaria na contramão. Vale, por exemplo. A Vale é uma empresa exportadora, mas também não é só exportadora. E aí quando você vai ver o beta da Vale, você vê alguma coisa também baixa, né? Deixa eu ver aqui, o Vale tá com beta 0,61. Tá? Pessoal, esse beta muda também, tá? Só para vocês terem consciência. Por quê? Porque isso é baseado no quê? Nos últimos pregões. Então eles ficam recalculando isso aí. Ah, mas Thiago mudou de 0,61 para 0,62, 63. Tá entendendo? Não tô ligando para isso, né? O problema é um beta 0,6 e um beta 1.2, que é o dobro. Aí sim, mas geralmente vai mudar um pouquinho. Isso aí não se importem com isso, não. Muito bom, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu deixei o link, pessoal, para eu mandar essa planilhinha para vocês. Tá? Tá no YouTube aqui embaixo, na descrição. Tem um link, um formzinho do Google. Vai lá, preenche teu e-mail que eu vou mandar um e-mail para você com esse Excel. Tá? Deixa eu ver, a pergunta do Ricardo é: podemos resumir ou relacionar o beta com o apetite da carteira? Com certeza, com certeza. Tem gente que é mais agressivo, gosta da montanha russa, geralmente tem um beta alto. Quem já é mais conservador vai jogar um beta mais baixo. E naturalmente a pessoa, às vezes a pessoa não conhece beta, esse índice, mas ela fica comprando, deixa eu colocar aqui elétrica, deixa eu colocar banco, deixa eu colocar... Naturalmente ela está calibrando betas baixos, né? Mas ela às vezes não sabe que existe o beta. Então é isso que eu quero passar para vocês, pessoal, esse conhecimento de você poder ser mais analítico, né? De você trabalhar com número, com índice. E o beta é um índice. Tchau bom, meu povo! Isso aí, muito obrigado.
e a gente marca uma próxima aí com outro tema. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.